no livro dos Salmos e no Salmo 16. Eu vou procurar ser breve. Terminar mais cedo hoje um pouco. Mas Deus quer falar conosco. Esse salmo ele é muito precioso, porque nele Davi vai declarar qual é o seu grande tesouro. E ele começa assim, versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Meus amados, Davi invoca a proteção divina. E Davi argumenta com Deus. Davi quer dar a Deus uma razão para lhe proteger. Davi, gente, era um homem de muitas virtudes, de um caminhar com Deus muito frutífero, muito florido também. Quando eu falo de fruto, eu falo de resultados. Quando eu falo de flores, eu falo da beleza do caminhar davídico com o Senhor. Então Davi era um homem que poderia argumentar com Deus usando vários argumentos diferentes. Eu imagino alguns deles. Por exemplo, Davi poderia dizer ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu tenho me dedicado de coração para governar o teu povo. E era verdade. Davi talvez seja o rei que mais amou o povo de Deus, porque amava o próprio Deus. Deus escolheu Davi para reinar, porque Davi sempre teve um coração pastoral, um coração misericordioso. Davi foi aquele menino, gente, que arriscou a sua vida para defender ovelhas, bicho. Quando Deus viu Davi arriscando a vida para defender ovelha, é como se eu falasse: esse menino dá a vida por bicho, quanto mais por gente. E Davi fazia de fato isso. Tem cenas da vida de Davi que são belíssimas. Por exemplo, tem um episódio onde Davi está acuado, fugindo de Saul, nas cavernas, no deserto da Judeia, e está com sede. E ele fala diante dos seus companheiros, seus guerreiros, os valentes de Davi. Ele diz: estou com sede. Aí 3 dos principais valentes dele vão se embrenhar no arraial, no acampamento dos inimigos, arriscando a vida, porque lá tinha um poço de água, para trazer água para Davi. Trazem a água, dão a Davi. Davi estranha, pergunta: você acharam essa água onde? Que a gente está aqui nesse deserto, que não tem uma gota de água. Aí um olhou para o outro, sorrisinho de canto de boca, e disse: a gente foi pegar lá no arraial dos filisteus para o senhor. Disse: como é que é? Vocês são malucos? Arriscaram a vida para eu matar minha sede? De forma nenhuma beberei essa água, porque poderia ser o sangue de vocês. E Davi derrama a água como uma oferta ao Senhor, como quem diz: eu não sou digno de beber o que poderia ser o sangue de vocês. Então esse é o coração de Davi. Jamais foi um tirano, jamais foi um opressor, a não ser naquele trágico episódio do adultério com Batseba e da morte de Urias, o seu marido, posteriormente. Ali ele foi tirano. Fora isso, um homem extremamente humano, amoroso, dedicado. Davi poderia argumentar nisso de: Senhor, tu sabes como eu fui um bom rei para o teu povo, me protege. Seria um maravilhoso argumento. Outro argumento que eu penso que Davi poderia usar: Senhor, o Senhor sabe que quando ninguém ligava para a tua arca, que é a tua presença, a arca do Senhor estava acompanhada da presença de Deus na antiga aliança. Quando o povo já esqueceu a arca, ninguém nem pensava na arca, Davi foi aquele que disse: não, eu quero a arca aqui, perto de mim, na cidade que vai ser a capital do reino, em Jerusalém. Quero fazer desse lugar o centro da adoração. Ele foi buscar a arca. Aí primeiro, ele foi com pressa,
botou num carro de boi, deu problema, ficou triste, depois ele voltou lá de novo, e trouxe arca em festa, entrou dançando, ele amava a presença de Deus. Eu poderia argumentar, Senhor, tu sabes que eu sou o único que se importou em estabelecer um culto. Davi organizou o louvor, sabe? Davi queria que o Senhor recebesse um louvor organizado, de qualidade, organizou os músicos, organizou todo o culto. Davi tinha prazer em Deus e poderia argumentar assim: Senhor, tu sabes que te adorar, te cultuar de coração como eu não tem igual, por isso te peço, me proteja. Davi poderia dizer a Deus que sempre obedecia a Deus, e era verdade. Se você ler a história de Davi, gente, o tempo todo ele está pedindo direção ao Senhor, está obedecendo, exceto no episódio de Batseba. No resto, em tudo, Davi jamais foi contra a ordem de Deus, a vontade de Deus. Então Davi tinha uma série de argumentos possíveis, gente, mas eu acho curioso o argumento que ele escolhe. Ele fala: Senhor, me guarda, porque eu me abrigo em Ti, porque eu confio em Ti, porque eu deposito a minha vida nas Tuas mãos. E para mim, esse argumento é o mais forte de todos. Porque se Davi estivesse apelando para qualquer outro argumento que eu sugeri aqui, Davi estaria apelando para o seu próprio caráter. Mas quando Davi apela dessa forma, dizendo: Deus, guarda-me porque eu confio em Ti, ele está apelando para o caráter de Deus. E o nosso caráter, infelizmente, vacila, mas o caráter de Deus é inabalável. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 13, diz: olha, se nós negarmos a Ele, Ele nos negará. Isso é justo. Se você fala que não quer andar com Deus, Ele não quer andar com... Se você rompe com Deus, Ele não é obrigado a ficar andando com você que não quer andar com Ele. Ele também te negará. Mas se nós formos infiéis, Paulo diz, Ele todavia não pode ser infiel. Ele não pode dar o troco da infidelidade, porque Ele não pode negar a si mesmo. Muitas vezes Deus diz a Israel: eu vou fazer isso por amor do meu próprio nome. No Salmo 23, Deus fala isso. Davi fala isso: o Senhor me guia por caminhos de justiça, por amor do seu próprio nome. Porque você carrega o meu nome, eu tenho que te fazer justo. Então eu faço muita coisa para você, não porque você merece, mas porque o meu caráter fidedigno e justo tem que fazer isso. Então, quando ele fala: Senhor, me guarda porque eu confio em Ti, Davi sabe do seguinte: alguém que tem caráter, alguém que é fiel por essência e por natureza, sempre que lhe é confiado alguma coisa, ele responde positivamente. Por isso que a fé é o grande segredo da nossa relação com Deus. Porque quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, nós estamos honrando o seu caráter. Estamos dizendo: Tu és tudo o que eu preciso. Tu és fiel. Tu és poderoso. Então por isso eu confio em Ti. Lembrem que o povo de Israel, na primeira geração que saiu do Egito, não entra na terra prometida. Por quê, gente? Porque cometeram um pecado de idolatria. Até cometeram, né? Aos pés do Monte Sinai, mas não foi por isso. Porque murmuraram, até murmuraram, mas também não foi por isso. Eles não entram na terra prometida porque eles não confiam em Deus. Eles chegam em Cádiz Barneia, antes do Jordão, já porta de entrada para a terra prometida. E aí eles dizem: o povo que está lá é muito forte. Nós não somos capazes de entrar. Caleb e Josué percebem que nisso eles estão ofendendo a Deus. Dizem: gente, parem com isso. Se o nosso Senhor se o nosso Deus é conosco, Ele provou que é conosco, nós devoraremos os moradores dessa terra como pão. Nós venceremos. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Nada é mais forte do que essa relação de confiança com Deus. Porque você responsabiliza Deus pela sua vida. Você honra Ele. Você confia nele.
e Ele é fiel. Então, gente, qualquer pessoa que tem caráter, quando você responsabiliza ela, ela responde positivamente. Inclusive, isso é uma pedagogia, isso é uma ferramenta psicológica para amadurecer pessoas. Até uma criança, você começa a dar a ela pequenas responsabilidades, começa a confiar coisas a ela, e ela se empoderada pela confiança, pela responsabilidade, pela missão, ela começa a responder com mais maturidade, com mais responsabilidade, ela começa a se portar com uma postura melhor. Minha filha amadureceu muito depois que o irmão não nasceu, porque a gente começou a responsabilizar, cuida, olha ele aqui, pega ali para ele, faz, ela começa a sentir ali, né, a terceira pessoa da trindade da nossa casa, né, com missão de cuidar do ser humaninho. Então ela vai ali ficando mais empoderada, ela vai ali amadurecendo. Todos nós somos assim. Quer ver uma coisa? Uma coisa é você estar dirigindo o seu carro, só você. Falamos quem tem responsabilidade, quem tem um senso de responsabilidade é isso. Quando você está dirigindo o carro e você olhar para trás e ver seu filho dormindo na cadeirinha, ver sua esposa dormindo no banco do carro, você, peraí, eu tenho que vigiar não só por mim, mas por aquele que está confiando em mim. Agora imagina se você está dirigindo o carro e a pessoa que está do seu lado fica ali tensa, nervosa porque não confia em você. Lembra o que aconteceu comigo no início da minha caminhada com o motorista? Havia uma desconfiança sobre mim. Tinha um amigo meu, uma figura ele, né? Gente boa pra caramba, né? Ele andava comigo no carro, ele não confiava na minha direção. Ele estava assim, procurando um freio. Eu falei, mas não tem freio aí não, rapaz. Ele ficava tentando frear assim, não tinha freio. E tinha hora que ele colocava a mão no freio de mão. E eu disse, tá pegando o que aí? Não, se você fizer uma barbeiragem aqui eu puxo. Eu levava na boa. Mas tem gente que numa situação dessa fica chateado. Por quê? Porque quando você desconfia da pessoa, você fala que você não sabe para onde vai, você não sabe dirigir, você não sabe o que faz com a minha vida. Desconfiança ofende, ok, gente? Desconfiança é de duvidar da capacidade, do caráter do outro, da honestidade do outro. Não é verdade? Desconfiança é uma coisa terrível. Confiança, honra. Confiança, honra. Se eu chegar para alguém e falar assim, fulano, eu entrego aqui, ó, chave da minha casa nas suas mãos, eu entrego aqui, ó, a senha da minha conta bancária, eu entrego tudo na sua mão aqui, porque eu confio em você. Isso honra a pessoa. Você entende? Então, olha como Davi é inteligente. Ele pega a vida dele e fala, Senhor, sabe qual é o meu argumento? Coloquei minha vida em tuas mãos. Isso é muito inteligente. Senhor, segura aí, ó, tá contigo. Senhor, me guarda porque a minha vida está contigo. Isso é muito inteligente. É o argumento mais poderoso que alguém pode ter com Deus. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Me guarda, me protege, porque eu confio em ti. Porque eu te responsabilizo pela minha vida. Lógico que a gente faz isso porque antes houve um convite de Deus. A gente não faz isso à toa. Do nada alguém chega assim e Deus, eu coloco. Não, houve um convite do Espírito Santo. É igual a história de Pedro com Jesus no Mar da Galileia, Mateus 14. Lá está Pedro olhando por um suposto fantasma que diz que é Jesus e fala, se é o Senhor mesmo, manda eu ir andando sobre as águas contigo. Jesus fala, venha. Pedro começa a ir. Enquanto ele olha para Jesus, ele vive sobrenatural. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele entra no natural e começa a afundar. O que ele faz quando ele começa a afundar? Eita, agora me ferrei aqui. Vou nadar de volta para o barco. É isso que ele faz? Ele sabe quem chamou ele. Ele responsabiliza Jesus. Senhor, salva-me. É assim que ele grita. Porque ele sabe quem chamou ele. O Senhor imediatamente, segundo o texto, caminha até ele, estende a mão e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas eu vou lhe salvar, porque a sua vida está na minha mão. Deus sempre responde a quem coloca a vida nas mãos dele. Tem um outro salmo que é maravilhoso, que é o Salmo 91. Se eu não me engano, no versículo 13 diz assim, ó, porque se agarrou em mim, eu o livrarei. O colocarei em alto refúgio, porque conheceu o meu nome. Meu irmão, minha irmã, se agarra em Deus.
Se agarre em Deus. Coloque tua vida na mão dele. Ele é fiel, meu amigo. Se colocar na mão dele, ele vai responder com fidelidade. Ele não vai aguentar. Eu vou dizer mais, aqui não é incentivo ao pecado, não, pelo contrário, mas você entender qual é o caráter dele, ainda que você esteja errado. Quando você corre para ele, a resposta dele é de amor. É também de correção, é também de disciplina, mas ele te protege. Eu sempre gosto de dar uma ilustração. Imagine que tem duas crianças brincando e que a brincadeira fica agressiva e uma bate na outra. E a que apanhou está com raiva e quer descontar. E a que bateu corre para não receber a pancada de volta. E de repente a que bateu corre na sua direção e agarra nas suas pernas e fala: tio, tia, socorro, o fulano quer me bater. O que você faz? Você fala assim: não, você está errado, né? Quer agarrar em mim, né? Não, se saia, viu? Vai, tome sua pancada. Quem faz isso? Ninguém. Ele pode estar errado como for, mas a partir do momento que ele agarrou em você, você protege. Depois você pode exortar, você pode reclamar, você pode disciplinar, mas o seu primeiro impulso, quando a pessoa agarra em você, é proteger. É afastar o agressor e é proteger aquele que agarrou em você. Estando certo ou estando errado. Por quê? Porque ele agarrou em você. A confiança dele te constrange. Não é verdade, gente? Tem um filme que ilustra muito bem isso, que é Troia. Você quem lembra desse filme? Aquele rapaz que parece comigo, um tal de Brad, alguma coisa. Não pode perder a piada, né? E quando o Paris está lutando contra o Menelau, ele é derrotado, ele está perdendo. E o Paris começa a se arrastar para o Heitor, que é o irmão dele. E pela regra ali do combate, Heitor não poderia interferir naquela batalha. Mas chega uma hora que o Paris agarra nas pernas de Heitor. E aí Heitor fala: Menelau, eu não posso, é meu irmão, eu não posso deixar de fazer alguma coisa. Meu irmão agarrou em mim. Eu tenho que dar alguma resposta a isso. Você entende isso? Se homens ficam constrangidos com confiança, imagina o Senhor, misericordioso, bondoso e fiel. Então não tem argumento mais poderoso do que isso. Por isso que eu amo o início desse salmo. Senhor, me protege. Por quê? Porque eu confio em Ti. Porque eu deixei nas Tuas mãos a minha vida. A minha vida. Quem está com a vida nas mãos do Senhor, meu irmão? Isso é muito poderoso. Eu botei a minha vida nas Tuas mãos. Vamos continuar mais um bocadinho aqui. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Tudo que eu tenho é o Senhor. E esse homem que está falando isso aqui, a gente é um homem rico. Olha a profundidade da visão, que Deus leve todos nós a essa profundidade de visão. Que é um homem rico. É um homem que tem ouro nos cofres dele, tem prata, tem joias, tem de tudo, tem terra, tem cavalo, tem boi, tem tudo. Mas ele fala: não tenho bem de verdade nenhum, meu grande bem é o Senhor. Davi sabe que o sustentáculo da vida dele é o Senhor. Davi no Salmo 51, quando ele se vê no lamaçal do pecado, ele fala: Senhor, te peço uma coisa, não me lances fora da tua presença, porque o meu bem é o Senhor. Em outro salmo ele fala: Senhor, eu te peço uma coisa, 27, te peço uma coisa eu peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na presença do Senhor. Esse entendimento de que o Senhor é o nosso grande tesouro, meu amado, isso aí fundamenta a vida. Tudo passa, o Senhor fica. Jó perdeu tudo. Aí a mulher dele falou: já que você perdeu tudo, rompe com o Senhor também. Ela disse: não, Nanina, não, meu amor. Eu posso perder tudo. Eu nasci nu e eu morro nu, mas o Senhor não. Com o Senhor eu fico, porque Ele é meu tudo. Deus
Deus tomou, porque Ele dá, Ele toma, e se Ele quiser, Ele torna a dar como tornou a dar a Jó. Mas a nossa rocha é o Senhor, nosso fundamento é o Senhor, nosso tesouro é o Senhor, nosso tudo é o Senhor. Deixa eu falar uma coisa, quando você tiver essa revelação, sua vida muda. Porque sabe o quê? Porque você perde o medo de ficar sem nada. Isso é muito poderoso. Porque um dos grandes medos do ser humano é ficar sem nada. Poxa, e pastor, e se meus amigos me deixarem? E eu ficar sem nada? Se eu perder o emprego e ficar sem nada? Se eu perder a beleza e ficar sem nada? Se eu perder... Gente, Paulo explica em Romanos que existe um amor que nos alcançou, que nada é capaz de nos separar deste amor. Nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro. Nem qualquer criatura, nem principado ou potestade. Nada, nem angústia, nem tribulação, nem perigo, nem espada, nem fome, nenhum desses. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Davi diz em outro salmo, 27, versículo 10, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá nos seus braços. O Senhor fala a Israel, a Jerusalém, mas especificamente em Isaías, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? É quase impossível, né? Mas ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Então, se você tem Deus como seu grande tesouro, como o grande tesouro da sua vida, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu. Acabou, você perde esse medo porque esse medo te escraviza. Te escraviza em situações que você não deveria estar, em relações que você não deveria estar, ou em relações que estão mal configuradas, relações opressivas, abusivas, onde você mendiga ali um pouco de amor, de atenção, você se coloca numa posição que não deveria colocar. Por quê? Porque você tem medo de ser abandonado, de ser deixado. Mas quando você se posiciona como alguém que não perderá o fundamental, acabou. Não é que você vai ser arrogante, não, mas é confiante de que o principal você nunca vai perder. Porque o teu grande tesouro ninguém toma das suas mãos. Ninguém pode tomar o Senhor das suas mãos. Ninguém pode tomar você das mãos do Senhor. Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebata das minhas mãos. Aleluia. Isso é maravilhoso. Nada, ninguém. Seu pai pode te deserdar. É difícil, mas talvez consiga. Sua mãe. O marido pode largar, mulher, mas o Senhor estará presente na sua vida, se Ele for o teu tesouro. Mas quando o Senhor não é o seu tesouro, aí você relativiza tudo, você mesmo troca o Senhor por outras coisas. E a sua vida é um mar de inseguranças, de complexos, de medo, de pavor, de angústia. Porque você não tem algo para falar, isso aqui ninguém me tira. Você não tem. Você não tem algo que você fala, isso aqui ninguém me tira. Você fica sempre inseguro. Porque o que você tem de mais precioso, alguém pode tirar. E aí entra o que? A idolatria. Idolatria é esse apego a alguma coisa mais do que a Deus. E como isso vira o seu Deus, você morre de medo de perder. Só de sonhar em perder, você se apavora. É um pesadelo na sua vida. Isso Davi vai falar sobre isso agora. Ó. Daqui a pouquinho. Primeiro, no 3, ele fala assim, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em que está todo o meu prazer. Isso aqui é muito legal. Davi é um rei. E ele poderia falar, olha, meu prazer é andar com a galera mais famosa, mais rica, mais socialmente brilhante. Fala, não, meu prazer está nos fiéis. Eu quero andar com quem agrada a Deus. Meu prazer, as pessoas que eu gosto de estar, são aqueles que são amigos. É uma outra mentalidade, é uma outra visão desse grande homem que foi Davi. Agora vamos lá, do 4, ó. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses, como eu falei, idolatria. Aqueles que não fazem de Deus o seu maior tesouro, farão de alguma outra coisa. Não se iluda, todos nós teremos um grande tesouro. Nosso coração estará em algum lugar. E se não for no Senhor, grande será o sofrimento. Ele fala, não participarei dos seus sacrifícios de sangue. Ou seja, não vou dar sangue, não vou dar o que é valioso, meus sacrifícios ao que não é Deus. Os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Davi não quer nenhuma ligação com essa tolice, com essa idiotice que é a idolatria.
quer colocar o coração em qualquer outra coisa que não no Senhor. Pastor, mas eu não devo amar as pessoas, não devo amar? Deve. Mas você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar mais a Deus do que qualquer outra coisa na sua vida. Se você não viver isso, você vive uma relação idólatra, doentia, cheia de medo, de opressão, de manipulação. Sabe por quê? Porque ninguém pode ser Deus na sua vida, porque ninguém está preparado para ser Deus na sua vida. Nada nem ninguém. Todo ídolo se torna tirano. Todo ídolo se torna perverso. Por quê? Porque a relação é desproporcional. É um peso que ele não pode carregar. Você pode ter o melhor cônjuge do mundo, mas a partir do momento que ele virou um ídolo para você, você põe sobre ele um peso que ele não pode carregar. E você também se submete a ele de uma forma que não tem proporção real. E a coisa fica horrível. Entende? Então tudo fica mais leve quando o Senhor é o fundamento. Porque nele nós suportamos todas as coisas. Nele tudo ganha outro significado, ganha outro sentido, ganha outra força. A gente tem coragem para viver a vontade dele. Então, idolatria é um engano. Olha o 5, que legal. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Isso é tremendo, gente. Quem garante o meu futuro não é a minha poupança, apesar de ser importante poupar. Não é o meu diploma, apesar de ser importante estudar. Não é a minha família, apesar de ser importantíssimo cultivar uma boa família. Não são os meus amigos, apesar de que é muito bom ter boas amizades. Tudo isso pode passar. Pode ruir, como ruiu na vida de Jó. Jó perdeu saúde, perdeu família, perdeu amigos, perdeu tudo. Mas ele tinha um Senhor. A garantia da nossa vida é o Senhor. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar, em vão trabalha quem tenta guardar. Em vão vigia quem tenta guardar. Então a gente tem que entender essa dependência de Deus para o nosso futuro. E assim, não sei você, mas eu particularmente, quando eu penso nisso, eu me alegro, sabe? Eu me entristeço quando eu penso que o meu futuro depende de alguma outra coisa ou pessoa que não Deus. Aí me dá angústia. Aquelas palavras de coach, né? O seu futuro só depende de você. Eu digo, mas meu Deus do céu, porque eu sou um banana. Só depende de você mesmo. E lascou tudo agora, porque poxa, eu não sei nem comer direito, eu não sei nem o que eu faço com a minha vida. É ruim, não dá para depender só de mim, sabe? Então achar que seu futuro depende totalmente de fulano, de beltrano, de ciclano, complicado. Eu sei da minha responsabilidade com o meu futuro, com a minha vida. Eu sei que as minhas escolhas pesam muito, mas tem alguém que é maior do que tudo isso. Tem alguém que me carrega mesmo quando eu não sei decidir. Mesmo quando eu estou confuso, quando eu estou com medo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu posso confiar nele. Você entende, gente? Então esse é um lugar onde a nossa vida ganha uma libertação muito grande. Eu queria que isso fosse para você não apenas um discurso religioso, mas uma verdade interna. E também não é uma tese de vida irresponsável. Então você entrega tudo a Deus e não faz nada de forma alguma. Você faz o que vê as tuas mãos para fazer com toda a sua força, mas sabe que você tem um limite. Tem muito que não depende de você, gente. Tem tanto que não depende de nós. Então nós temos um Deus que tem plano, que tem projeto. Isso é maravilhoso, sabe? Porque a gente tem vontades, tem alguns planos, mas a gente não tem tão pouco poder para garantir o futuro antes. Tão pouco poder. Mas há um Deus que tem projetos, que tem planos, que Ele pode garantir.
Então é muito bom pensar que esse meu futuro está nas mãos do meu Deus e que eu tenho uma relação com Ele, que eu vou caminhar com Ele, que Ele garante esse meu futuro, né? Então tem alguns medos, por exemplo, medo de morrer, medo de empobrecer, medo de ser abandonado. São os medos que nenhum crente deveria ter mais. Porque o Senhor lhe garante que vai nos suprir do que nós precisamos, que a nossa morte será uma passagem para uma vida eterna com Ele, que ainda que estejamos no vale da sombra da morte, em enfermidades, em doenças, Ele estará conosco ali. Uma irmã querida hoje me testemunhou depois do culto de manhã. Ela falou: pastor, eu passei no vale da sombra da morte, mas eu, como poucas vezes na minha vida, eu tive experiências com o Senhor. Porque é isso mesmo. Porque o Senhor está ali no nosso vale da sombra da morte. Então o crente deveria ser uma pessoa confiante, sabe? Essa pessoa que sabe que o futuro dele está nas mãos de Deus. Pastor, eu não gosto nem de ouvir falar a palavra câncer. Meu Deus, me arrepio. Tem uma madeira para bater aqui. Tem crente que fica assim. Meu irmão, Deus nos livre e nos guarde. Mas o que quer que nós enfrentemos, o que quer que aconteça com as nossas vidas, nós não estaremos sós, é isso que importa. Há um Deus que estará ali. Há um Deus que agirá em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem ama esse Deus, meu amado? É promessa. Ele fará tudo cooperar para que o grande propósito dele, que é revelar Cristo em nós, nos aperfeiçoar, aconteça. Então, ele garante o nosso futuro está garantido. Nossas escolhas importam, decisões importam, nosso esforço importa. Mas a garantia do nosso futuro está no Senhor, porque até a força para produzir alguma coisa vem do Senhor. Olha o 6, gente, que maravilhoso esse versículo aqui, ó. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Aqui Davi está falando do sorteio que Josué fez da terra quando foi conquistada. Quando a terra prometida foi conquistada, houve um sorteio para que as tribos recebessem suas porções. Interessante que Davi aqui está dizendo que o Senhor é a porção da sua herança. Mas curioso que essa questão do Senhor ser a porção da herança é da tribo de Levi. A tribo de Levi não teve território na terra prometida. E foi dito a eles: vocês não terão terra, vocês vão morar na terra de outras tribos. Qual será a nossa herança? A herança de vocês é o Senhor. É ter intimidade com o Senhor, é servir o Senhor, ministrar o Senhor. Sacerdotes, levitas, ficavam mais perto da presença de Deus. Olha como Davi é profundo. Gente, qual é a tribo de Davi? É Levi? É Judá. Davi é de Judá. Lembra que Jesus vem de Davi, tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Ele vem da raiz de Davi. Davi tem terra. O povo dele e a tribo dele tem terra. Mas no coração dele ele fala: sabe de uma? Eu nem ligo para a terra. A minha herança é conhecer o Senhor. No meu coração eu sou um levita. E ele sempre foi assim. A paixão de Davi era louvor. Tanto que escrever salmo é coisa de levita. Asaf era levita. Os filhos de Corá, levitas. Mas Davi é de Judá, mas tem um coração de levita. Tem um episódio que Davi pede ao sacerdote para comer os pães da preposição, que são pães que só levitas poderiam comer. Por quê? Porque no coração ele se sente levita. Davi gosta da arca, ele gosta do culto, quer construir templo. Porque na cabeça dele, a terra não importava, o grande tesouro era conhecer o Senhor. Que coisa profunda. O nosso grande tesouro é Ele, meu amado. Nosso grande tesouro é poder ler em Hebreus 10:19. Entrem com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus.
Você já pensou nisso? Esse acesso a Deus. E eu fico pensando, meu Deus, o Todo-Poderoso me ouve, meu Deus. Como é que é isso? Como é que eu vim parar nesse negócio de Deus me ouvir? Ouve mesmo, eu oro. Daqui a pouco tem uma resposta, as coisas se movem, eu sinto a presença dele. Rapaz, que coisa tremenda. Você já pensou o que é isso, gente? Tem gente que se gaba, eu sou amigo do governador, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo do ciclano. Nós somos amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não tem nada mais poderoso do que isso, gente. Os levitas eram aqueles para quem as 11 tribos corriam e diziam: orem por nós, falem com Deus por nós, intercedam por nós, nos abençoem, porque vocês estão mais perto de Deus do que nós, levitas, sacerdotes. Vocês estão mais perto de Deus, orem por nós. Davi diz que nada, eu quero ser como eles. Eu quero estar pertinho do Senhor. E nós fomos feitos sacerdotes, não pela ordem de Arão, nem pela casa de Levi, mas pela linhagem, por Judá, por Jesus. Nós entramos na chamada linhagem de Melquisedeque. Somos sacerdotes para Deus. Temos livre acesso a Deus. Essa é a nossa herança, esse é o nosso tesouro, sabe? Eu sempre penso nisso, quando eu penso que meus pais me apresentaram a fé. Eu falo, caramba, que coisa maravilhosa. Eu não sei se meu pai, minha mãe me deixarão alguma herança. A vida é tão doida, né? Às vezes nem consegue deixar. Mas o melhor eles já deixaram para mim. Eu conheço o Senhor. Que essa herança você possa deixar para os seus filhos. Amém? Conhecer o Senhor. E Davi fala como um levita: a minha herança, a minha sorte caiu no melhor lugar do mundo. Eu conheço o Senhor. Vamos já aqui para encerrar aqui, senão a gente vai. Olha que maravilhoso. Versículo 7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Que presente. Eu tenho um Senhor como conselheiro da minha vida. Na escura noite, o meu coração me ensina. Que maravilha. Até de noite ali, estou deitado, eu sinto ter uma inspiração de Deus. O Senhor fala comigo. Sou guiado por Deus. O Espírito fala comigo. O Senhor me aconselha. Gente, quem pode ter tesouro maior na vida? Até de noite, até deitado, o Senhor vai aconselhando o meu coração, vai falando comigo. Versículo 8, sempre tem o Senhor diante de mim. E falando da herança dele, essa é a minha herança, sempre ter o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, e no íntimo, o que mais importa, não é a alegria externa, é a alegria íntima. No íntimo eu exulto, é a alegria do Espírito. Alegria profunda no coração, no íntimo eu exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Aqui ele fala da morte, eu posso morrer. Ei, gente, um crente que confia em Deus e que sabe que o Senhor é o dono da sua vida, ele pode morrer em paz. Eu posso, quem pode encher a boca e fazer? Eu posso morrer. Eu tenho tranquilidade para morrer, né? Tem uma música, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Senhor, que vivo está. Então, eu tenho confiança até para enfrentar a morte, porque a morte, a pior das inimigas, Ele venceu. Ele é Senhor da vida e da morte. A morte não nos separa dele, nem a vida nem a morte nos separa dele. Então isso é maravilhoso. E aí vem uma profecia messiânica agora, ó. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Agora esse texto aqui já é messiânico. Porque Davi morreu e o seu corpo entrou em decomposição. Mas teve um que morreu e o seu corpo não chegou a se decompor, porque estava envolto em especiarias que conservavam o corpo.
E no terceiro dia, que quando ele começa a decompor mesmo com essas especiarias, ele ressuscitou. Esse é um versículo que é citado no Novo Testamento para falar da ressurreição de Jesus. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Se eu vou ser guiado, alegria plena da tua presença. Há uma alegria da presença. Uma alegria da presença. Não é alegria do dinheiro nem da comida, é da presença. Tem o dinheiro, tem a comida, tem tudo que é necessário, mas tem uma alegria que é da presença. E o Senhor vai te fazer conhecer essa alegria. Eterno prazer à tua direita. Eterno prazer, prazer que não tem fim, prazer que se renova, prazer que continua mesmo depois dessa vida e só se intensifica nele. Tesouro. O Senhor é o nosso tesouro, é o nosso tudo, é o nosso melhor. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quando o Senhor é esse tesouro, nós não tomamos decisões desesperadas. Não tem mais desespero. Por que eu vou estar desesperado se eu estou bem demais? Quem anda em desespero é quem não tem esperança, quem não tem mais para onde ir, quem não tem onde se apegar. Ou tudo ou nada. Não, eu já tenho tudo. Eu sou mais do que vencedor. Paulo disse: eu morrer para mim é lucro. Não porque ele fosse bom, mas porque ele encontrou o bom encontrou ele. Pela graça. Não tem essa coisa maravilhosa, né? Que não é nada conquistado, é tudo pela graça. Só tenho que crer, só tenho que confiar. A única coisa que você tem que fazer é acreditar, confiar, se lançar, se entregar. Imagina que você encontra um papel, está escrito assim, ó: ligue para esse número e receba imediatamente um Pix, ou não sei nem se Pix pode ser volume todo, né? Uma transferência, um depósito de R$1 milhão. A maioria de nós ia fazer o quê? Esses golpistas estão cada vez mais loucos, né? Isso aqui é do presídio, com certeza. Você vai ligar, o cara vai clonar seu... A gente não vai acreditar, porque parece bom demais para ser verdade. Simples demais, é doido. Eu vou ligar aqui e vou receber. Assim soa o evangelho para muita gente. Eu vou acreditar em Jesus Cristo, e aí eu vou ser filho de Deus, herdeiro de Deus, e ter vida eterna, perdão os meus pecados. Deus vai ser meu pai, vai ficar me ouvindo. Que nada. Para com isso. Aí você não acredita, você não confia, que parece simples demais, mas é. E não é porque chega na gente de graça que não custou nada, custou o mais alto preço. Isso tem que entender. Alguém pagou o mais alto preço para que eu e você tivéssemos esse tesouro. O tesouro em vasos de barro, porque a excelência é dele, não é nossa, mas está em nós. Às vezes eu vivo umas coisas assim, eu recebo tanta coisa assim boa assim na minha vida, de tanto de pessoas, como diretamente assim da mão do Senhor, que eu fico assim: Senhor, como que está chegando essas coisas em mim aqui, Senhor? Eu falei: eu sei, porque o Senhor está aqui. A presença dele, Ele, Cristo, te faz viver uma coisa maravilhosa. Eu fico imaginando aquele burrinho, aquele jumentinho que entrou em Jerusalém. Imagina, estava lá o jumentinho amarrado, aí pegaram o jumentinho, Jesus sentou nele. O texto fala que quando ele entrava em Jerusalém, as pessoas colocavam os mantos no caminho e louvavam, e usavam as folhas para poder louvar. Imagina aquele burrinho no meio de tudo ali, chegando louvores ali no meio, pisando. Quem pisava no manto era o burrinho, não era Jesus não. Um burrinho comum, um jumentinho comum, né? Um jegue, como a gente fala aqui, comum. Mas Jesus estava sobre ele. A presença de Jesus em nós te fará viver uma coisa maravilhosa, coisas que são para Ele,
mas que você recebe, porque você é o corpo dele na terra. Você é os pés dele, você é a mão dele. Amém, meu amado? Ele é o nosso tesouro. Queria que você orasse hoje e falasse: Senhor, me ensina esse lugar onde o Senhor é meu tesouro. Me ensina a colocar o meu coração no Senhor. Me ensina a te amar sobre todas as coisas. Me ensina a não idolatrar nada nem ninguém. Me ensina a não ficar ansioso por nada, porque eu já tenho o melhor. Comece a orar nesse sentido.